Ando, Bom joia. dia, oi de novo. Oi de novo para o Miguel Jorge, para o Guilherme Francisco, para a Isadora, Marcela, oi de novo para a Lívia, para o Breno, para a Jamile. Ô, Ô, Letícia, tia, diária, bom dia. professora, Oi, aluno. Diga. o Thales pediu para avisar que ele está fazendo um compromisso, vai demorar para ele entrar. Opa, tá bom. Obrigada pelo aviso, pelo recado. Bom dia, Amanda, Luíde, Vitor Hugo e Maria Eduarda. Bom dia, prof. Delícia esse seu bom dia, Maria Eduarda. Que alegria ouvir. Adoro, gosto muito de ouvir vocês. Bom dia, Eduarda. Bom dia, Catarina. Bom dia. Isso. Bom dia. Ficaria muito feliz se vocês estivessem com a câmera ligada, de verdade. Bom dia. Bom dia, professora. Bom dia, Yuri. Matheus de Lima, bom dia. Breno, Miguel Paiva, Maria Clara. Ô, Maria Clara! Maria Clara, você estava na outra aula? Não. Estava? Estava sim, professora. Estava sim, desculpa. É tanto aluno que tem hora eu confundo. Ô, Maria Clara, olha sua produção de Cezanne, hein? Só até hoje o prazo, tá? Não esqueça disso, hein? Não é 0000 mais 00. Luíde, você se perdeu? Você queria responder aquela hora número 4 e se perdeu? Foi isso? Eu não entendi seu recadinho. Poxa, Luíde. Ó, sim, né? Então fique atento aí nas correções, porque você... Ah, o Thales chegou. Oi, Thales, que bom. Muito bem, Arthur Lopes, bom dia. Deixa eu ver quem mais chegou aí. Bom dia. Bom dia, meu aluno. Então, nós vamos... Aê, Maria Eduarda ligou câmera. Olha que belezura. É outra coisa. Luíde e Maria Eduarda com câmera ligada. Ó, obrigada, tá? Estamos juntos. Agora, os outros, nós não estamos tão juntos, não. Estaríamos mais juntos se estivessem com a câmera ligada, hein? Brincadeira, tá? Estamos todos juntos. Ana Júlia, bom dia. Ana Júlia, faltou outra aula. Ana Júlia, faltou outra aula. Senti sua falta, corrigimos toda a tarefa, tá, Ana Júlia? Bom, peguem o caderno ainda de caderno suplementar. Não era como tarefa, mas tem 2 perguntinhas apenas para a gente responder para nós concluirmos o capítulo 10. Caderno suplementar na página 32. Lorena, bom dia de novo. Ok. Abriram aí, caderno suplementar, e deixem também já separado ou juntinho aí de vocês a apostila nova, do capítulo, apostila 3, tá? Apostila 3, o 3º bimestre. Vamos lá. Tia, eu achei que era para fazer a 32, eu também fiz a 32. Ah, se você fez, ótimo. Eu não tinha passado, não, mas aí depois que eu vi que tinham essas 2 aí para complementar, né? Joia, Maria Eduarda, você é estudante, joia. Não é só ser aluno, hein? Tem que ser estudante. Muito bem. Vamos lá. Observe lá na página 32 do caderno suplementar. Aí, Luíde, pegou? Caderno suplementar. Joia. Tem assim, alegria não, é uma memória base. Peraí, deixa eu abrir aqui. Ó, tudo isso aí vocês leram em casa, tudo isso aí a gente já corrigiu. E agora? Lá em cima. Porque a do número 7 para baixo a gente já fez e já está corrigido. Então, só faltaram essas letrinhas aí, A e B, olha. A fala anterior é de qual personagem? Quem que vocês acham? A alegria, da tristeza. Não. É da tristeza. Da tristeza, isso. Então, a resposta aí não vai aparecer para vocês, tá? Escrevam aí agora, de tristeza. É a fala da tristeza. A letra B. Simpaticamente, o termo que se refere a um interlocutor é o vocativo. Qual é o vocativo da fala transcrita anteriormente? Qual é? Alegria. Alegria. Então, na letra A, a resposta é tristeza, na letra B, a resposta é alegria. Ok? Para a gente concluir aí o caderno suplementar, capítulo 10. Tá bom, meus amores?
Então, fechamos o capítulo 10. Pode fechar também o caderno suplementar. O restante tudo já foi feito e corrigido. Agora vamos abrir a apostila do livro 3, capítulo 11. Vamos lá na página 10. Vamos tirar aqui. Na página 10. Lembrando que amanhã temos aula de redação, não faltem, hein? Aí. Nós iniciamos... Professora, você recebeu o meu e-mail? Redação. Recebi. Eu dei ok? Não. Acho que eu não dei ok. Você me enviou ontem à noite, é isso? Ontem à tarde. Apareceu para mim no celular, mas eu não retornei dando um ok. E hoje eu não sei se eu vou ter tempo de corrigir as outras redações. Vou tentar pegar um pouquinho hoje, porque hoje eu tenho que montar todas as aulas de amanhã, que não deu para eu adiantar. Então, aí eu fico sobrecarregada aqui. Mas eu vou tentar dar conta das correções, tá? Amanhã, na hora da aula de redação, a gente conversa amanhã quem entregou. Eu vou pontuando quem já entregou. E às vezes não dá para eu corrigir, mas eu ponho um pontinho do lado do aluno, dou faço uma bolinha nos alunos que entregaram, né? À medida que eu vou recebendo, eu vou colocando uma bolinha ao lado do nome a lápis. Depois que eu corrijo, eu retorno com a nota para vocês, tá? Então, recebi sim, Eduardo. Muito bem. Essa parte aqui nós iniciamos na aula passada, página 10, tá? Vimos o período composto. E nós fizemos uma recordação, até que vocês falaram, isso aí a gente já sabe, realmente. É conteúdo aí do simulado do 1 a 5, hein? Eu acho que isso aí está no capítulo 1. Foi o primeiro conteúdo, nós vimos em aula presencial ainda. Aí está voltando aqui. Mas está voltando aqui, neste capítulo 11, porque nós vamos aprender aqui o período composto por coordenação e por subordinação, né? O mais específico, coordenação. Subordinação eu vou passar para vocês, mas vocês vão aprofundar no 8º ano, é o que eu estou dando lá para o 8º ano. Bom, então essa parte nós fizemos, ó. Para quem faltou aula na quinta-feira, tudo isso aqui foi feito, né? Período simples, período composto, e hoje vamos entrar aqui. Como é que eu faço aqui? Aqui, ó. Vamos entrar nessa página 11, o período composto por coordenação. Então, o período é composto... Quando que o período é composto mesmo, meus alunos? Quando tem mais de uma oração. Quando tem mais de uma oração, ou seja, mais de um verbo, porque eu conto o número de orações pelo número de verbos. Vimos bem isso no primeiro bimestre, né? No capítulo 1. E quando que a gente sabe, quando que termina o período? Nós fizemos na página 10, o exercício número 1, vocês sublinharam os verbos lá do trecho e depois foram numerando se era período simples ou período composto. Como que a gente conta o período? Como é que eu sei aonde começa o período e termina o período? Hein? Sabemos que período... Hein? Pelo ponto final? Pelo ponto final. Então, o período é quando termina a frase, né? O período é uma frase que contém verbos. Então, nós vimos naquele trechinho da página 10, 3 períodos naquele trecho. 3 períodos, sendo que o primeiro é um período simples, porque só tem um verbo. A segunda frase é um período simples, que também só tem um verbo, ou seja, apenas uma oração. E a terceira frase é um período composto, porque tem 3 orações, ou seja, tem 3 verbos, tá? Isso tem que saber e entender bem. Ok. Agora vamos entrar nessa página 11, que é o período composto por coordenação. As orações coordenadas são aquelas que a gente fala que elas são independentes, são autônomas, são independentes. Não precisa de uma outra oração anterior para você compreendê-la. É o contrário das subordinadas, que nós vamos ver hoje ou amanhã, não sei.
As subordinadas, elas já dependem de uma outra oração para nós compreendermos, para dar continuidade. Nas orações coordenadas, quando não tem conectivo, quando não tem conjunção, elas são chamadas de assindéticas, tá? Quando elas têm as conjunções, elas são chamadas de sindéticas. E aqui tem, para iniciar esse capítulo, uma frase. O café é muito sensível à falta d'água e sofre bastante com as variações climáticas. Então, aqui eu tenho uma frase, ou seja, um período, né? Tem apenas um período. Esse período, ele é simples ou ele é composto? Falem para mim. Simples. Não, não. Ele só tem um verbo nesse período? Essa frase só tem um verbo? Para ser período simples, tem que ter apenas um verbo. Quais são os verbos desta frase, deste período? Aí tem que achar verbo para poder fazer este exercício. Onde tem verbo? É. E qual é o outro verbo? Ah, o Breno já respondeu ali no bate-papo. Sofre. O Breno respondeu aqui no bate-papo. Tem dois verbos. É e sofre. Se tem dois verbos, eu tenho aí um período composto. Então, ó, repetindo. Isso aqui é um período, porque período é uma frase que contém verbos. O período pode ser dividido em simples ou composto. Simples, um verbo apenas. Composto, ele é formado por dois ou mais verbos, né? Nós temos aí um período composto. Esse período composto, ele está separando uma oração da outra. Temos duas orações, porque temos dois verbos. Uma oração está sendo separada da outra por uma conjunção. Se eu falar assim, ó, o café é muito sensível à falta d'água, eu compreendo. Por isso que é coordenado. Sofre bastante com as variações climáticas, né? Então, respondendo aí, mas orações independentes. Por isso que são coordenadas. Agora aqui está pedindo, ó, são duas orações ligadas pela conjunção e. Compõe esse período. São elas, a primeira oração. O café é muito sensível à falta d'água. A segunda oração, e sofre bastante com as variações climáticas. Na primeira oração, está pedindo aqui, tem toda a análise sintática. Na primeira oração, vamos olhar apenas a primeira. Olhem esse quadrinho que tem aí na apostila de vocês. Está explicando passo a passo, sintaticamente, sendo analisada. Na primeira oração apenas, hein? Quem é muito sensível à falta d'água? O café. Então, nós temos aí o sujeito simples, o café. O predicado, sabemos que é nominal, porque olha lá o verbo é verbo de ligação. Então, o predicado é muito sensível à falta d'água. Predicativo do sujeito está aí sensível à falta d'água. O adjunto adverbial é muito. Complemento nominal, que nós vimos. O complemento nominal não tenho certeza, mas eu acho que apareceu para vocês no capítulo 6, não é? Acho que o complemento nominal não vai entrar no simulado, não. Hoje à tarde eu vou ver o conteúdo direitinho do capítulo 1 ao 5 para a gente conversar amanhã um pouquinho, tá? Então, o complemento nominal é aquele que complementa uma palavra que não é o verbo. Estão lembrados disso? Pode complementar o sentido de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio, para elas ser um complemento nominal. Então, é sensível, sensível a quê? Estou perguntando para sensível. E o complemento nominal, que nós já vimos, ele é preposicionado. Então, apresenta uma preposição ou uma contração. Então, eu faço a perguntinha para a palavra sensível. Sensível a quê? A falta d'água. Então, a falta d'água é o complemento nominal. O complemento nominal de falta é d'água. O adjunto adnominal de café é o, lá dentro do sujeito, o sujeito é o café. Núcleo do sujeito é café, adjunto adnominal de café é o.
adjunta de nominal do sujeito. E o adjunto adnominal lá do complemento nominal, né, que é falta d'água, o adjunto adnominal de falta é o a. Aqui tem explicando, mas eu já faço isso com vocês, a gente vai exercitar de uma outra maneira, mas aqui está explicando, justificando, fazendo toda a análise sintática da primeira oração. Vejam a segunda oração. Ó, prestem atenção, hein? Isso aqui tem que ter no 7º ano, a análise sintática é a base. A gente começa, eu falava muito isso para vocês, a gente começa a análise sintática no 7º ano. E daí por diante, se você não pega, não consegue entender no 7º ano, claro que vai dar continuidade, o grau de amadurecimento de vocês também vai aumentando, né? Mas tem que ter atenção, dominar aqui a análise sintática. Guilherme Viana, peraí, é do 7º, né? Agora, a segunda oração que nós vamos analisar. Olha lá. E sofre bastante com as variações climáticas. Qual que é o sujeito desta oração? Fiz uma pergunta. O café? Sujeito oculto. Olha aí, gente, vocês não estão seguindo a apostila, tá aí, é só ler. Quem é que sofre é oculto, que é o café, que está na oração anterior, refere, e ele também é simples, que a gente coloca aqui, que é o café, porque apresenta na oração anterior, então você sabe a quem está se relacionando. Por isso que diz que é simples, porque a gente sabe, aparece na oração anterior. Predicado verbal, qual que é o predicado verbal? Sofre bastante com as Sofre bastante variações climáticas. Ok. Dentro desse predicado verbal, nós temos um adjunto adverbial de intensidade. Qual que é ele? Bastante. Bastante. Mesma coisa de falar muito, né? Lembrando que o advérbio ele não varia, ele não passa para o plural. Adjunto adverbial de causa, acompanhando aí a oração. Qual que é ele? Com variações. Variações climáticas. Com as variações climáticas. E os adjuntos adnominais, que vocês já sabem também o que é adjunto adnominal, é aquela palavrinha que acompanha o núcleo, né? As e climáticas, porque o núcleo é variações. Então, que acompanha o núcleo, que são os adjuntos adnominais, as e climáticas. Lembrem-se também que vocês têm anotado, os adjuntos adnominais são eles, podem ser os artigos, pode ser os pronomes, pode ser os numerais, locução adjetiva, todas essas classes gramaticais podem ser adjuntos adnominais. Preposição não pode ser adjunto adnominal. Conjunção não pode ser adjunto adnominal. Isso nós vimos e muito bem, hein? É só vocês olharem os slides lá do primeiro bimestre, tá? Primeiro bimestre. Também, isso aqui ó, é uma revisão aí. Lá no que vai cair do capítulo 1 ao 5, vem a classificação do sujeito, vem a classificação do predicado, deem uma olhadinha, tá? Façam uma revisão. Não deixem de estudar para o simulado, não, para vocês irem bem. Vai valer 30 pontos esse primeiro simulado pelo SAS, tá? Então, fiquem atentos. Bom, aqui dentro da divisão do período composto por coordenação, se fala coordenação porque nós temos uma conjunção coordenativa ali, que é o E. Vocês lembram a classificação dessa conjunção? Alguém se lembra? Ela pode ser adversativa, pode ser conclusiva, pode ser explicativa, pode ser aditiva e de oposição. Alternância, né? Tem a oposição não, a oposição é a adversativa e tem a alternância, aquela alternativa. Não sei se vocês lembram, aqui na apostila de vocês não apresento as conjunções, gente. Acho que eu vou ter que dar para vocês. Conjunção. Não apresenta aqui o quadrinho das conjunções, conteúdo novo. Eu não estou vendo aqui, eu já dei uma olhadinha ontem também, não achei. Deixa eu ver mais adiante aqui se tem. Não tem, não.
vou ter que trazer, porque no sexto ano, na apostila do sexto ano, de vocês do ano passado, eu vou pegar e vou colocar num slide, hein? Olha, aí vocês têm que ter atenção para copiar no caderno. O que não apresenta na apostila e o que vocês vão precisar saber, vão ter que acrescentar no caderno. Então, como é que vocês vão classificar as conjunções? Olha, aí embaixo na apostila, no número 3, já vai ter um exercício. Se vocês não souberem quais são as conjunções, como é que vocês vão fazer o exercício aí? Quem pode ler esse quadro aqui embaixo, na página 11? Esse quadrinho aqui, quem pode ler aí? Eu. O Miguel Jorge fala eu de primeira, né? A Eduarda também, acho que falou um eu ali. Cada um lê uma parte, um lê uma parte, outro dá continuidade, vamos dividir? Ok. Pode ser até elas, ó, até elas são chamadas de orações coordenadas, até na quarta linha tem elas e um ponto. Um lê até aí e o outro dá continuidade. Um vai ler um pouquinho mais que o outro, mas divide-se a um menino e uma menina. Pode ser? Ok. Deus gorito. Então, quem começa? Eduarda, começa. Uma menina. São chamadas de orações coordenadas aquelas que compõem o mesmo período, mas são sintaticamente completas e independentes. Essas orações podem aparecer separadas por vírgula ou ligadas por conjunções coordenativas, que expressam o sentido estabelecido entre elas. Ok. Continua, Miguel Jorge. Ok. Quando são unidas por conjunção, as orações coordenadas classificam-se como sindéticas. Quando não há presença de conjunção, classificam-se como assindéticas. As orações coordenadas assindéticas separam-se por vírgulas. As classificações das orações coordenadas sindéticas é completamente de acordo com o sentido expressos pelas conjunções que as compõem. Adição, oposição, alternância, conclusão e explicativa. Isso, explicação. É só arrumar uma leitura sua, é complementada, tá? Você falou uma outra palavra. Então, ela é complementada. Vejam, o que a Eduarda e o Miguel Jorge, obrigada, tá? Os dois, que leram este parágrafo, é um resuminho do que eu já falei. Nas orações coordenadas tem as assindéticas, sindéticas, podem até sublinhar aí. As assindéticas não apresentam as conjunções. Já as sindéticas vêm de súndeto, né? Vem de conjunção, é que tem uma conjunção na oração, portanto, ela é sindética. E dentro das conjunções temos essas aí, a classificação, a adição, essa oposição, façam uma setinha e escrevam embaixo assim, ó, oposição, adversativa, que vocês vão também encontrar como adversativa, tá? É de oposição. As adversativas, elas expressam uma oposição. Alternância, que é a alternativa, conclusão, que ela é a conclusiva, e a explicação, coordenada sindética explicativa, tá? Só para vocês saberem aí. Agora, alguém se lembra? Eu acho que nós só vimos o ano passado, e quem não viu, vamos ver se alguém lembra, vamos fazer a tentativa. De um exemplo de uma conjunção aditiva, vocês lembram? E, que nós lemos aí, lembram de mais alguma? Não. Não, né? Tem o e, Não. o nem, mas também juntos, né? O mais sozinho é uma oposição ou adversativa, e o mas também, ela é uma aditiva. Alguém se lembra dessa adversativa? Acabei falando um, né? Alguém se lembra da adversativa? Além do mas? Porém? Eu ia falar mas. Mas, além do mas, a oposição. Porém, isso, mas, porém, todavia, no entanto, entretanto. Contudo. Eu nem vou dizer o que eu estou vendo aqui, mas tudo bem, deixa quieto. Senão eu vou... Maria Eduarda?
Ademais, olha aí, Breno, hein? Tá indo adiante, hein? Muito O Breno tá bem. pesquisando, por isso que ele tá com a câmera É, ligada. tia. É por isso que eu tô rindo aqui, porque eu tô vendo isso. Mas não tem problema, ué, tá pesquisando para responder tudo certinho. Ó, isso é estudante. Isso aí não está na apostila, tinha que estar aí para vocês lembrarem, ué, recordarem. Não está, vou ter que passar para vocês, horas. Ah, o Breno disse que não está pesquisando, não, hein? Ele fez a defesa dele ali. Agora, outra aqui, gente. As alternativas que indicam alternância. Lembra quais são as alternativas? Pesquisa aí quais são as alternativas. Hã? Quais vocês acham? Ninguém lembra? Ou, lembra dessa? Ora, quer, são as alternâncias, alternativas. Opa, peraí. E as conclusivas? Alguém lembra da... Já, isso, Breno. Ora, quer, já. E as conclusivas? Então, outra conclusiva. Tudo. Não, tudo é pronome. Contudo. Ah, contudo, não, contudo é adversativa, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, a conclusiva que indica uma conclusão. Ah, esqueci. Ah, logo, portanto, todos são as conclusivas. Não, certamente não, Breno, certamente são os advérbios, tá? Certamente é advérbio. As conclusivas, logo, pois, portanto. E as explicativas? Explicativa é fácil. Por que você não veio à aula? Eu não vim à aula porque estava doente. Ó, porque é uma explicativa. Pois. O pois também. Nós vamos ver. Amanhã eu vou apresentar o quadrinho aqui que vai faltar. Vocês vão ter que ter o quadrinho das coordenadas aí para vocês trabalharem, senão vai ser difícil, né? Então, aqui embaixo, na apostila de vocês, ó, não pode ver resposta, não. Vamos tentar, né, fazer juntos aí. Sublinhem as conjunções que unem as orações dos períodos a seguir e relacione as colunas indicando a relação de sentido. Relação de sentido, você vai dizer se ela indica soma, oposição, alternância, conclusão e explicação. Então, vamos, já que pelo nosso entendimento disso. Na primeira frase, os transgênicos, é de um texto que a gente já deu uma olhadinha. Os transgênicos trazem benefícios para a agricultura, mas talvez possam prejudicar nossa saúde. Onde tem conjunção aí? Onde tem conjunção? Sublinhe. Quem achar, fala para gente. Mas, muito bem, Eduarda. Sublinhem aí o mas. E que letra? Esse mas indica o quê? Oi? B. Letra B. Muito bem, letra B. Jóia, alunos. Vamos ver a segunda frase, hein? A segunda frase. A planta do café é resistente à seca e demora muito a produzir frutos. Essa é fácil. Qual é? A conjunção. E que conjunção ela indica? O que é isso aqui? letra A, soma. Letra A, soma. É soma ou adição? Ô, Vitor Hugo? Ah, tá. Ô, Vitor Hugo, eu só estava vendo você de cabeça baixa. Falei, gente, o que está acontecendo com o Vitor Hugo? Ah, entendi. É um fone, né? E está de boné. Lindo você, tá bom. Falei, que é isso que está acontecendo com o Vitor Hugo? É a letra A, indica soma ou adição, tá? São as aditivas, soma ou adição. Os cientistas pretendiam aumentar a resistência do café à seca, pois modificaram os genes da planta, onde tem conjunção. Pois. E agora? Ah, já falou aí a Maria Eduarda. Explicação. Letra E. A gente pode até substituir por porquê, né?
à seca porque modificaram os genes da planta. Então, quando eu posso substituir por uma outra conjunção da mesma relação de sentido, então fica fácil da gente descobrir. A outra, em muitos casos... O Pedro Almir falou que ele foi no médico. Tá? Eu ia falar isso. Não entendi. Pedro Almir Quem? falou que ele foi no médico. Quem? Pedro Almir. Pedro Almir. Ah, o Pedro Almir. Tá bom, obrigada. Em muitos casos, ou os alimentos transgênicos são produzidos, ou a cultura de determinadas espécies não é possível. Alguém comigo? Onde tem Conclusão? conjunção? Onde tem Ou. conjunção? Ora, quer, já, indica o quê? Alternância. Alternância. Alternância, letra C. Ou você faz isso ou você faz aquilo. Então, alternância. E a última, a produção de transgênicos provoca polêmicas, portanto, muitas pesquisas são necessárias. Qual é a conjunção? Portanto, indica o quê? Qual é a relação? Conclusão. Conclusão. Ótimo. Aí nós fizemos sem olhar o quadrinho, indo pela compreensão e por uma breve revisão que eu fiz aí com vocês, tá bom? Mas eu vou ver com certeza para amanhã esse quadrinho. Se eu já postar hoje à tarde, eu coloco lá no grupo. Olha, acrescente no caderno de vocês o quadro das conjunções, que aí vocês têm que copiar para vocês terem registrado aí no Ô, caderno. professora, Oi, aluna. mas a gente, por exemplo, se a gente tiver guardado a apostila do 6º ano, que eu me lembro, acho que foi na do 6º. Perfeito. Você tira uma... segunda que tinha um quadrinho. Tem lá, nós vimos no 6º ano, agora eu não sei os alunos novos, né? Então, o que eu peço a vocês, quem já é do 6º ano do Santa Ângela, pode tirar uma cópia, recortar, tira uma xerox aí, ou não sei o quê, recorta e cola no caderno de vocês, para não terem que ficar abrindo a apostila do 6º ano. Então, mas que colem no caderno, registrando aí, porque vai ter exercício sobre isso, vai ter fixação, mas para isso vocês têm que ter o quadrinho aí das coordenadas, tá? Então, é só uma dica importante. Atenção para a chamada desse segundo tempo de aula. Alunos que faltaram. O Arthur Eloy, o Gustavo Henrique, nossa, está faltando tanto o Gustavo Henrique. O João Marcelo, João Vitor Souza, João Vitor Carvalho. O Pedro Almir entrou, então acho que ele entrou só para avisar que ele é um médico, né? Porque ele entrou e saiu. E a Rebeca, é isso? O Pedro Almir, deixa eu ver, o Pedro Almir já foi ao médico, já saiu, é isso? Ele pediu para mim avisar aqui, no grupo aqui, para a gente avisar. Eu avisei. Acho que ele nem entrou, não. É porque eu admiti ele na entrada aí no grupo, então ele deve ter entrado e saído logo. Mas eu vou ter que dar falta porque ele não participou da aula, né? E a Rebeca, são os alunos que faltaram. Põe aqui o Pedro Almeida, tinha colocado presença porque eu admiti a entrada dele, mas ele não permaneceu, né? Não ficou, não está na aula. E deve ter entrado para dar o recadinho. Muito bem. Das coordenadas, virando a folha, virando a página, vamos para a página 12. Antes da gente dar continuidade aí nessa página 12, eu vou deixar como tarefa para amanhã, meus amores, um exercício no caderno. Já está no slide, nesse intervalo eu digitei, são poucos exercícios. Ah, tá, Pedro Almir, agora que eu vi. Agora. Ah, ele saiu agora há pouco, então ele vai ganhar presença. Ah, tá, eu pensei que ele... Tá bom. Mas eu acho que ele entrou bem mais tarde. Mas eu vou dar presença para o Pedro Almir. Tá bom, justificou aqui, eu vou dar presença para ele. Vejam bem, o que eu estava falando. Para amanhã, eu vou deixar no slide, já está no slide, uns exercícios sobre emprego da vírgula, tá? No capítulo 10, porque vocês têm na apostila, tem no caderno suplementar, mas só para vocês registrarem aí. Vamos dar uma paradinha na apostila, não é para copiar agora não, tá? Porque nós vamos continuar aqui a apostila, é só para vocês saberem. Olha, hoje é dia 31, mas vai ser como tarefa para amanhã, ó. 3 exercícios, tá bom?
3 ou 4? Peraí. 1, 2. Ah, pulou para o 4. Tem que pular por 3 aqui, né? São 3. Eu que falei errado aqui, eu coloquei errado. É porque eu tinha montado 4 exercícios. Deixa eu verificar. Peraí. Olha, vai ser esse para casa, para copiar e fazer para amanhã. Justifique o emprego da vírgula nos seguintes enunciados. O 2, a vírgula adequadamente, copiar e fazer em casa. O 3, das orações abaixo, assinale a que não está pontuada corretamente, tá bom? Então, vai ficar como tarefa, joia? Então, vamos... Professora, vai estar na sala de aula? Sempre fica, o link sempre fica na sala de aula. Vocês acham o link lá? Porque eu estou vendo que tem Eu mais acho. alunos me perguntando. Eu ponho diariamente. Eu acho. Fica lá. Tem duas coisas. Se você acessar no mesmo dia que você postou, vai estar lá em hoje. E se for um dia depois, é só você ir no anterior e filtrar português. Aí você vai achar o mais recente. Mas olha bem, eu nunca ponho no dia seguinte, não, tá? Termina a aula aqui, eu já envio tudo. Envio o vídeo, aula gravada para o colégio. Nicolas, não é questão de você pôr no dia seguinte, não. É questão da pessoa e ver no dia seguinte. Ah, entendeu? sim, a pessoa vê no dia seguinte. Ok. Então, vamos retornar aqui. Então, vai ficar como tarefa isso aí para amanhã, tá bom? Vamos na apostila agora, na página... Não é aí não, tá, gente? O slide é só para eu tirar do exercício. Na página 12 da apostila tem assim, número 4. Nem sempre as orações coordenadas aparecem ligadas por conjunções. Na ausência da conjunção, usa-se a vírgula para separá-las. Atenção nisso aqui, hein? Pontue. O Nicolas é aluno do 7º? Do 8º. É do 8º, aula depois. Não, é do 8º. Eu pensei, tem Nicolas no 6º, mas é porque eu tenho aula do 8º depois de vocês. Então, ele já está querendo entrar. Ah lá, outro aluno querendo entrar. Tudo 8º. Vamos lá. Pontue o período a seguir, identificando com vírgulas a separação entre as orações coordenadas que o compõem. Então, meus amores, para separar, sublinhem os verbos. Vocês têm que separar as orações primeiro, separando os verbos para ver quantas orações tem. Então, sublinhem aí. Ou vão me dizendo quais são os verbos. Onde tem verbo? Isolaram. Isolaram. Sublinhem isolaram. Qual outro? Verificaram. Verificaram. Sublinhem verificaram. Qual o outro? Pretendem, né? E isolá-lo de novo? Isolá-lo é isolar para modificar, que tem uma locução separada por preposição, né? E pretendem ainda isolá-lo. E modificar, professora. É isolá-lo para modificar, isso que eu estou falando. Aqui tem uma baita de uma locução separada pela preposição para. Agora, vamos lá. Vamos tentar separar aí essas orações por vírgula. Ô, filha da puta. Opa, olha a boca. É melhor desligar o áudio. Eu escutei, hein? Eita, Miguel. Ei, mas o Miguel Jorge, deixa o pai dele saber disso. Não, tia, foi um acidente. É que está acontecendo algo muito pessoal aqui, dentro de casa. Fora, né? Tá bom. Mas olha bem, você pode substituir esta palavra, esse palavrão aí que você usou, por uma outra. Não, tia, é sério, me desculpe. Tudo bem. Não, eu sei, Miguel. Esqueceu aí que estava ligado o áudio, né? Esqueceu. Acontece, claro, mas não pode acontecer mais. Vamos evitar, né? Tudo acontece na vida da gente, né? Mas a gente tem que evitar determinadas expressões, né? Até dentro de casa mesmo, né? No sentimento de raiva, isso que eu estava dizendo, ao invés de xingar, de usar o palavrão, você usa uma outra palavra num sentimento de raiva, aí que droga, né? Uma outra palavra que não seja palavrão, coisa chata, você usa outras expressões, tá bom? Muito bem. Sim. Sim.
Então, vamos separando por vírgulas. Está menos de 1 minuto para terminar a nossa aula, então só vou reforçar o seguinte: não é tarefa fazer essa parte da apostila, tá?